Amados irmãos, amadas irmãs, um bom dia para todos nós, uma excelente manhã de domingo, meus irmãos. Estamos aqui iniciando o nosso momento do Evangelho Diário. Estes minutinhos que a nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, concede ao nosso coração. Sejam todos bem-vindos, sintam-se acolhidos pelo eterno amor de Deus nosso Pai. Convidamos para este momento também a Jesus, que o Cristo possa se fazer presente, abençoando nosso coração, abrindo os ouvidos da nossa alma, para que possamos acolher a mensagem do Evangelho de hoje com muito amor, com muito carinho e com muita fé em nosso coração. Que Jesus se faça presente, não apenas neste momento do Evangelho, mas que Jesus esteja vivo em nosso coração ao longo deste domingo e por todos os dias da nossa eterna jornada. Que Jesus sempre esteja conosco. Como já nos dizia o querido Paulo, já não sou mais eu quem vive, mas Jesus que vive em mim, mas o Cristo que vive em mim. Que possamos, meus irmãos, viver essas palavras de Paulo em nossa jornada de vida. Que não sejamos mais nós que iremos guiar as nossas decisões, mas que seja Jesus que esteja no comando do nosso coração. Que façamos por Jesus, em nome de Jesus e com Jesus. Bom, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos iniciar aqui o nosso 24º encontro, unindo o Evangelho segundo o Espiritismo com a nossa querida obra Há 2000 anos. Meus irmãos, esta obra aqui vai narrar para a gente tanto ensinamento, tantas palavras que nos fazem refletir sobre a nossa conduta na vida, sobre o que a gente anda escolhendo, pensando e desejando. Quando vamos mergulhando nos detalhes dessa obra, na vida de cada alma que por essas páginas passam, vamos refletindo sobre a nossa vida também. Como nos assemelhamos a muitas almas que aqui temos descritas. Como ainda nos assemelhamos a certas formas de pensar, de agir. E quando lemos, nos identificamos e começamos a refletir. Será que está bom essa forma como estou agindo? Será que tem algo que posso melhorar? Acho que, meus irmãos, que esta obra desperta em nós aquele humilde pensamento que elevamos a Deus e perguntamos: Pai, abra os olhos da minha alma para que eu possa enxergar o que eu preciso melhorar, o que eu preciso mudar. A gente vai lendo aqui estas páginas, vai refletindo, vai mergulhando na vida de cada alma que aqui se encontra, em cada capítulo. E nisso começamos a levar o pensamento a Deus e perguntar e pedir, na verdade, para Ele: Pai, abra os olhos da minha alma, do meu espírito, para que eu possa enxergar o que eu necessito mudar, o que eu necessito aperfeiçoar para a construção do Teu reino em meu coração. Meus irmãos, nós estamos no capítulo 10 desta obra e vamos nos lembrar que a gente combinou de ficarmos alguns dias neste capítulo 10. É o capítulo mais longo até o momento. E não apenas isso, é o capítulo que traz muitas etapas, momentos importantes que precisamos dedicar uma reflexão a cada momento desse. E hoje nós estamos aqui dando continuidade naquele instante que Simeão, ele se mostra o verdadeiro discípulo do Cristo, pregando o que ele ouvia de Jesus, ensinando através das suas atitudes humildes o Evangelho.
As atitudes que Simeão tinha era o próprio evangelho escrito. E olha, meus irmãos, Simeão, novamente, ele não apenas pregava as palavras de Jesus, mas ele vivia essas palavras. Todos nós, como cristãos, como espíritas, precisamos nos inspirar em Simeão e também viver as palavras de Jesus. Viver as palavras do Evangelho. Cada atitude nossa tem que estar alinhada, meus irmãos, com o Evangelho. Buscar estar alinhada, porque muitas vezes nossas atitudes será o único evangelho que o nosso próximo lerá naquele dia. Muitas vezes as nossas atitudes será o único evangelho que o próximo, quem está perto de nós, lerá em um dia. O que eu estou dizendo, meus irmãos, é que muitos ainda não acolhem o estudo do Evangelho, a leitura do Evangelho, assistir ao Evangelho. Estão distantes das palavras de Jesus. Distantes dessa busca das palavras do Cristo. Mas as nossas atitudes, as nossas palavras no dia a dia, as nossas ações, elas podem ser o evangelho naquele dia que esse irmão terá contato. Novamente, muitas vezes nós seremos o único evangelho que um irmão lerá em um dia. Por isso as nossas atitudes, nós temos que nos esforçar mesmo para que elas estejam alinhadas com as palavras de Jesus, para que possamos ser um reflexo do Evangelho em nosso coração. Bom, meus amados irmãos, Simeão é exemplo disso e inspiração disso para todos nós. Mas vejamos, meus irmãos, que ali tudo está correndo tranquilamente. Lívia e Ana e Simeão estão partilhando o pão do Evangelho. Mas eis que as coisas irão mudar, meus irmãos. Lembremos que ontem Simeão estava com um pressentimento de que algo irá acontecer. Chegará o momento de um sacrifício em nome de Jesus, de uma abnegação em nome de Jesus. Mas ele não consegue entender o que é. Bom, hoje nós entenderemos o que acontecerá. Vamos mudar de cenário primeiramente. Lá na Samaria está Simeão, Lívia e Ana conduzindo com o pão do Evangelho. Mas, meus irmãos, nós teremos agora na outra região Pôncio Pilatos. Pilatos irá descobrir que Públio saiu em viagem por um tempo, ficará meses fora. E logo Pilatos começa a deduzir que Lívia ficará sozinha então. Então ele empenha todos os esforços dele para ir atrás de Lívia na casa de Públio mesmo, pois ele sabe que Públio por ali não está. Na verdade, Pilatos ele está movido por uma paixão passageira, pois existe uma grande diferença entre o amor e a paixão. O amor é brando, o amor é humilde, o amor é caridoso, o amor é compreensível. A paixão, por outro lado, ela é fogo que se apaga em pouco tempo. A paixão, ela vem ardente daquela forma, naquele máximo do entusiasmo, dos sonhos, da expectativa, mas logo ela se apaga. O amor perpetua. O amor passa por todos os momentos. O amor enfrenta os altos e baixos da vida. A paixão, no primeiro baque, ela se apaga. O amor é eterno. A paixão é passageira.
E Pilatos, ele estava cego pela paixão, apaixonado por Lívia. Ele estava ali cego nesse sentimento e se deixando levar por ele. Então ele vai atrás de Lívia, mas descobre que ela não está ali. E Lívia partiu para Samaria, para outra região, enquanto Públio está fora de casa. Enfurecido e com muita raiva, porque ele foi até lá para encontrar com Lívia, cego de paixão, Pôncio Pilatos aceita a opinião do teu querido Sulpício. Sulpício é aquela alma, coração ainda enrijecido, muito orgulhoso, trabalha para Pôncio Pilatos. Sulpício, lembremos, lábios de calúnia, ele próprio. Sulpício, então, conversando ali com Pôncio Pilatos, sugere para ele ir atrás de Lívia, junto com alguns soldados, e dentro de alguns dias ele trará Lívia para Pilatos. Pilatos, claro, concorda com toda essa situação. Porque Pilatos, ele é a personificação perfeita para todos nós, daquela alma que deseja tudo a seu tempo e do seu modo, sem ponderar também o que é melhor para o próximo ou que o outro deseja. Pilatos, ele queria Lívia naquele momento e naquela hora. Ele não ia medir esforços para satisfazer o seu egoísmo. E nem se preocupava em perguntar o que Lívia desejava. Pilatos só pensava em si. Bom, passa um tempo, então, Sulpício, ele parte para Samaria, em busca de Lívia, para trazê-la de volta, nem que seja à força, para Pilatos. Agora nós iremos mudar o contexto, meus irmãos. Enquanto Sulpício e alguns soldados estavam em viagem para Samaria, mudemos o contexto e vamos mergulhar ali dentro da casa de Simeão. Cada vez mais Simeão se encontra angustiado e aflito. Então, ele mostra um esconderijo para Ana e Lívia. Um esconderijo que ele jamais mostrou a alguém. Ele adentra ali naquele cômodo escondido e solicita que Ana, Lívia e Flávia ali permaneçam. Até que ele sinta que as coisas amenizaram, que essa aflição que ele está sentindo e a angústia, até que isso passe. Pois novamente ele afirma que está chegando o momento decisivo. E ele queria muito proteger Lívia, Ana e Flávia. Então ele conduz as três para este esconderijo na casa dele. Tira uma pequena cruz de madeira da tua túnica humilde e entrega esta cruz nas mãos de Lívia. E neste momento, ele dirá para Lívia: só Deus conhece o minuto que se aproxima. E esta hora pode assinalar os derradeiros momentos do nosso convívio na terra. Se assim for, guardai esta cruz como recordação de um servo humilde, porque ela traduz a gratidão do meu espírito sincero. Ele e Lívia já estão com lágrimas nos olhos, pois por outras palavras ele sentia que chegaria o momento deles se despedirem. Ele estava com essa sensação, porque ele diz, olha, se aproxima a hora de talvez não mais convivermos juntos aqui na Terra. Olha o que ele estava sentindo. Então era algo forte, por isso ele esconde ali, pede para ficarem escondidas Ana, Lívia e Flávia, entrega essa cruz, muito importante para ele, na mão de Lívia. E nesse mesmo minuto começam a ouvir fortes ruídos naquela casa. Como se fossem muitos cavalos chegando com toda a força. Em questão de segundos, a porta se abre e houve aquele estrondo. Era Sulpício chegando.
Eis que Sulpício e os soldados adentram aquela casa. Simeão diz que subirá para lá, para encontrar com eles, mas pede para as 3 ficarem no esconderijo. Ele sobe, encontra-se com Sulpício. E o Sulpício, com orgulho, com aquela crueldade no coração, sem nenhuma delicadeza nas palavras, logo destila raiva e ódio em Simeão e exige que ele fale aonde se encontra Lívia. Que Simeão diga aonde Lívia está. Claro que o querido discípulo do Cristo dirá que ele não vai falar. Que ele não sabe da situação e que ele não dirá onde Lívia está. Sulpício e os soldados romanos ficam extremamente irritados. Sulpício manda prender a Simeão naquele momento. E este é o instante que o querido ancião começará a sofrer os primeiros golpes da humilhação. Os soldados começarão a atacar a Simeão. Pensa, meus irmãos, ele já é um senhor de idade. Olha a crueldade no coração deles nessa época. Eles começam então a humilhar moralmente e fisicamente a Simeão, sem piedade. E neste instante, Sulpício, sarcástico, irá dizer: então, Simeão, onde que se encontram as forças do teu Deus, que não vem aqui te defender? E ele ri e zombava. O que Sulpício estava fazendo aqui? Humilhando Simeão, dizendo: ora, Simeão, aonde que está o teu Deus que você tanto adora? Teu Deus que você tanto ama? Ele não vem aqui te proteger agora? Ele não vem aqui te salvar? E nisso, ele sem piedade, maltratando Simeão, rindo e zombando junto com tudo isso e dizendo: aonde que está Deus, o seu Deus, que não vem aqui te salvar nesse momento? Olha, meus amados irmãos, quanta maldade. Isso aconteceu há 2000 anos atrás. Mas, novamente, nos dias atuais, isso também ocorre. Só que por outra roupagem, de outra forma. Meus irmãos, quem de nós já não passou por uma extrema dificuldade, um problema? A gente já passou por dias difíceis. E muitas vezes ouvimos: mas aonde está a tua fé? Por que a tua fé não resolve a situação? Aonde que estão os bons espíritos para te ajudar? Quem de nós também já não ouviu isso? Olha, meus irmãos, é muito comum aqui na Terra ainda, nos dias de hoje, irmãos que nutrem uma fé fervorosa passar por um momento difícil e logo alguém próximo dizer: ora, mas para que tanta fé? No momento de dificuldade aí Deus não está te ajudando. Falam isso de forma sarcástica e zombando. Na verdade é porque esses irmãos que ainda repetem esse ato dessas palavras ainda não compreenderam que passar por uma dificuldade, uma enfermidade, um problema na vida, não significa que Deus nos abandonou. Mas na verdade significa sim o carinho de Deus para a gente nesse momento, pois aí sentiremos ainda mais a presença de Deus. É nos baques da vida que a gente mais sente o cuidado do Pai com a gente. Mas muitos irmãos ainda nutrem o pensamento de que aqueles que passam por problema, enfermidade, dificuldade, é porque foram esquecidos por Deus. Jamais, jamais.
Porque Deus não é punitivo, Deus não é um pai que castiga, Deus não é um pai que se esquece dos filhos. Em verdade, Deus é um pai que nos ama imensuravelmente. E em todos os momentos Ele está conosco, nas alegrias e também nas tristezas. Deus jamais nos abandona. É a gente que muitas vezes abandona Ele. Olha, meus irmãos, e eu ainda trago isso para o nosso contexto como espíritas. Muitas vezes, quando abrimos o nosso coração para a doutrina espírita, a gente não pode nutrir o pensamento, meus irmãos, de que ao adentrar na doutrina espírita, abrir o nosso coração para o espiritismo, que não teremos mais problemas na nossa vida, porque os bons espíritos irão resolver tudo pra gente, todas as dificuldades. Que nem sequer uma dorzinha a gente vai sentir, porque os bons espíritos irão sanar isso. As coisas não são assim, meus irmãos. Os bons espíritos, eles não podem retirar as provas que a gente passa, as expiações que a gente escolhe, os desafios que estão no nosso planejamento reencarnatório. Então, quando a gente abre o coração à doutrina espírita, também temos que ter o coração aberto para compreender que os desafios, os problemas, a gente vai passar por eles. Não é porque somos espíritas que os bons espíritos vão resolver tudo para nós. Não é porque somos espíritas que os bons espíritos irão tirar todos os problemas da nossa vida. Porque todos nós temos algo que chamamos de planejamento reencarnatório. E dentro do planejamento reencarnatório temos provas, desafios, expiações. E temos que passar por isso, pois está no delineamento reencarnatório. Os bons espíritos irão nos conceder força. Irão ali nos ajudar nessa caminhada. Claro, mas não irão retirar o problema de nós. Irão nos conceder força para passar. Para que nos tornemos mais fortes. Olha, meus irmãos, enquanto isso, Sulpício estava aqui, zombando de Simeão e da fé dele, dizendo: nossa, tem tanta fé em Deus, mas cadê Deus nesse momento aqui? Desafiando a Deus. Novamente, não vamos ser reflexo de Sulpício e nutrir esse pensamento de que por sermos cristãos e espíritas não teremos problemas. Deus cuida de nós nas alegrias e nas dificuldades. Precisamos nos lembrar disso. Olha, meus irmãos, então Simeão está ali e nesse momento toda aquela maldade ela não tem fim, na verdade. Porque Sulpício vai pegar os pergaminhos que Simeão tem, as anotações de Jesus, as lembranças que ele tem da tua querida esposa e vai começar a quebrar tudo isso na frente dele. Humilhando ele. E quando ele começa a quebrar, ele diz: e agora, Simeão? Satisfaz o meu desejo e me diz aonde está a Lívia. Simeão, neste instante, ele vive aquela passagem do Evangelho segundo o Espiritismo que se encontra no capítulo 12 e tem 7 e 8, que é a passagem que vai nos falar sobre a outra face. Nesta passagem do Evangelho teremos claro o ensinamento que diante da face do mal, que possamos mostrar a face do bem. Então Simeão está diante da face do mal de Sulpício, mas ele mostra a face do bem, da confiança em Deus. Ele não revida, ele não joga mal para cima de Sulpício, ele não xinga Sulpício. Ele mostra a face do bem neste momento. E Sulpício fica ali, olha, diante de tantas humilhações, agora me conta aonde está a Lívia.
Será que Simeão irá contar, meus irmãos? Será que diante de tantas humilhações e crueldade, será que Simeão não vai aguentar e vai contar onde está Lívia? Bom, amanhã nós descobriremos isto juntos. O que vai acontecer com todos eles neste momento? Até onde a maldade ela é capaz de chegar? Até onde o egoísmo é capaz de chegar? Bom, meus irmãos, amanhã a gente vai dar continuidade na história, descobrir mais um pouquinho do que vai acontecer com cada alma dessa. Nós convidamos a todos os irmãos para estarem aqui conosco, acompanhando este momento, com Jesus em nosso coração. Que possamos levar as palavras de hoje de reflexão para a nossa vida, para o nosso dia a dia, e pensar que as dificuldades elas virão, mas Deus sempre está conosco em todos os momentos. Vamos fortalecer a nossa fé, a nossa confiança no Pai e entregar a nossa vida nas mãos dele. Bom, meus irmãos, esta nossa mensagem de hoje também é da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que aqui estamos presentes. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus em nosso coração. Um excelente domingo, meus irmãos, para todos que estão aqui neste momento nos acompanhando. Fiquemos em paz, que assim seja.